Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Programa Reviver. Meu nome aqui é Thiago, estou aqui juntamente com o Jorge para trazer a palavra do Reino de Deus. Aleluias. Eu sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Boa noite, pessoal, primeiramente. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós neste dia. Eu creio que o Senhor ele trouxe para as nossas vidas, Tiago, mais uma palavra abençoada, a qual creio irá de encontro ao coração, aos corações aí das pessoas, trazendo para a nossa vida uma esperança viva, né? Trazendo para a nossa vida um desejo, uma vontade de viver o propósito, um propósito da parte de Deus, a qual eu creio o Senhor ele já tem escrito na palma de suas mãos. Com certeza. Amém? E para nós aqui é uma experiência que está sendo muito gratificante a gente poder estar compartilhando a palavra de Deus. E eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento que a gente está tendo aqui. Que você possa compartilhar a palavra de Deus com seus amigos, com alguém que você conheça, que você entenda que está necessitando ouvir um pouco da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, se inscreva no canal, deixa o seu like para ajudar a gente espalhar e chegar em quanto mais pessoas a gente puder alcançar com a palavra, a gente vai se sentir muito honrado. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que aonde essa palavra chegar, aonde essa palavra ela adentrar, eu creio que ali, não por mim ou por você, mas pelo Senhor, vai haver transformação, vai haver mudança, porque é uma palavra que é viva, é uma palavra que é eficaz, é uma palavra que divide, Tiago, entre alma e espírito, junta e medula, sabe? É uma palavra que transforma, e a gente tem caminhado apoiados nessa verdade. É interessante porque a Bíblia ela é um livro e que traz uma palavra que é digna de toda a atenção. É uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás e ela continua funcionando e continua eficaz até hoje, e eu acredito assim, ela declara que ela não vai passar. Tudo vai passar, mas a palavra vai permanecer para todo sempre. Amém. Amém? Amém. Hoje quero trazer para as nossas vidas uma palavra que está lá no livro de Lucas, capítulo 10. Vamos estar lendo ali a partir do verso 25, que vai nos falar da parábola do bom samaritano. Uma palavra que ela é bem famosa, muito pregada. Sabe, eu creio que o Senhor ele vai falar algo conosco hoje, nesse dia. Por isso, você que está aí em casa, você que está aí no trabalho, na escola, não sei, está num momento de intervalo, eu peço que você nesse momento medite nessa palavra. Peço que você nesse momento coloque a sua atenção para absorver o que o Senhor ele vai declarar na nossa vida nesse dia. Amém, Tiago? Amém. Tiago, dá essa honra pra gente, querido. Lê pra gente aí o 25, o 26, o 27 e o 28, por gentileza. Tá bom, vamos lá. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu interpretas? E ele replicou: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondetes corretamente. Faze isto e viverás. Aleluia.
É interessante porque a palavra do Senhor ela está nos falando aqui que veio alguém que conhecia. A Bíblia nos fala que foi um doutor da lei, né? Alguém que conhecia a palavra de Deus. E é interessante porque ele veio para procurar algum deixa de Jesus Cristo para poder incriminá-lo, né? E é interessante porque ele começa dessa forma. O que é preciso para me herdar o reino dos céus? E aí Jesus responde uma pergunta com uma outra pergunta para ele. Fala, você conhece a lei? Como você interpreta ela? Né? E aí ele começa declarando, como um conhecedor da palavra, ele declara: amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu intelecto, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso. E é interessante porque Jesus fala: faze isso e viverás. Só que ele não contente, Tiago, ele continua. Ele continua e ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Aí entrou na palavra-chave. Aí Jesus conta uma história. Jesus ele gostava de contar essa história, por quê? Porque ele ilustrava e ele chamava a atenção para as pessoas, faziam as pessoas refletirem sobre aquilo. E é interessante porque aqui fala da passagem do bom samaritano, uma parábola. E aí vai nos falar o quê? Vai nos falar que um homem, né, que descia, vamos entender um pouco do tempo, da geografia. Jerusalém, né? A Bíblia vai nos falar que, a partir do verso 30 aqui, Jesus vai falar, havia um homem, certo homem, que descia de Jerusalém para Jericó, né? Se nós formos pegar um pouco aqui, a gente vai ver o quê? Primeiro, Jerusalém. Quando a gente fala de Jerusalém, a gente está falando de cidade santa, né? A gente ouve muito falar isso. Então, Jerusalém estava concentrado no quê? O centro, o lugar onde se adora a Deus, ou seja, lugar de santidade. E se Deus está ali, ali também há paz, porque Deus é o príncipe da paz, né? Cristo é o príncipe da paz. E aí é interessante porque nós vemos e temos essa cidade de Jerusalém como isso, como essa capital, esse centro, onde ali está a oração, ali onde está a santidade, né? E aí a Bíblia vai nos falar que descia um homem, né, de Jerusalém, né, do lugar alto, do centro de santidade, de oração, de comunhão com Deus, de relacionamento, de intimidade, ele está descendo para Jericó. Jericó, ela tem um sentido, essa palavra tem um sentido de perfumado. Certo. Se nós formos ver o que é um perfume, é algo agradável, sim ou não? Atrai, né? Atraente, exatamente, boa. É algo que te chama a sua atenção, sim ou não? Sim. E aí é interessante porque nessa Jericó, ali estava o sentido das pessoas buscarem o quê? O prazer. O prazer ou os bens materiais, algo da carne. Então aqui nós vamos entender o quê? Que um homem descia de Jerusalém, ou seja, de um estado de santidade, de comunhão com Deus, de relacionamento. Ele descia para Jericó. Ou seja, eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho intimidade com o Senhor e agora eu começo a descer, ou seja, eu começo a mudar os meus valores, inverter o meu valor e deixar o princípio de lado e começo a descer para Jericó buscando os meus prazeres momentâneos, meus vai prazeres. se afastando de Deus. Você entendeu? Um homem que estava lá nesse estado e ele começa a descer para um outro estado. E no meio desse caminho, no meio desse percurso, vamos lá para nós entendermos um pouco. De Jerusalém para Jericó são pelo menos 27 quilômetros. E aí, já correu 27 quilômetros? É uma caminhada, né? Uma caminhada, certo? E não só
essa caminhada, os 27 quilômetros, mas ali de altura, diferença de altura, tem mais ou menos 915 metros. Caramba. De diferença. Ou seja, é uma subida ou uma descida considerável. Concorda comigo? Sim. É interessante que no meio desse percurso, aquele homem, ele se encontra numa situação difícil. Qual que é essa situação? Os salteadores pegam ele. Pessoas que estavam ali para assaltar. Eu quero que a gente venha entender esse momento. Por quê? A pessoa está em um estado, está numa busca aqui, né? Numa caminhada aqui, e no meio dessa caminhada ele se distrai com algo. Né? Ele fica desapercebido de algo e ele começa, sem muitas das vezes a perceber, ele começa a descer. Só que é interessante que todas as vezes em que nós tomamos uma atitude como essa, de estar numa situação, vamos dizer, de relacionamento com o Senhor, de uma busca, sabe, de intimidade com o Senhor. E todas as vezes que nós deixamos isso e começamos a descer para buscar as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso bem-estar, o nosso, sabe, pôr a gente em primeiro, a gente começa a ter prejuízo nessa daí. A gente começa a ter consequências disso daí. E, Tiago, eu falo isso para você porque não no sentido de querer pôr medo, não é nada disso, mas uma escolha foi tomada. E toda escolha tem a sua consequência. Isso é automático. A Bíblia fala que no meio do caminho esse homem foi tomado por salteadores. É interessante que eles não só assaltaram ele, mas agrediram ele e deixaram ele quase morto. Ou em algumas traduções, meio morto. Né? Veja bem, e é interessante que esse homem ele foi deixado à beira do caminho. Esse homem ele foi abandonado ali. Mas ele não foi abandonado em uma situação tranquila. Ele foi abandonado quase morto, meio morto, ou deixado para morrer ali. Eu não quero nem saber, ele que se cuide aí, que se vire aí. Né? E é interessante porque quando ele estava meio morto, ele estava precisando de algo. Né? Ele já perdeu algo. Ele tinha algo e agora ele perdeu. Quem sabe bens, né? Quem sabe família, quem sabe saúde, entendeu? E agora ele está precisando de algo. Ele está precisando do quê? De salvação. Ele está precisando que alguém pegue ele, que alguém ajude ele de alguma maneira. E é interessante que muitas das vezes essas pessoas elas estão no caminho e por alguma coisa a gente fala assim, tá falando de uma situação de espancamento, de agressão, mas existe a meia morte, vamos dizer assim, que muitas das vezes a pessoa ela não quer, ela começou a caminhar e ela parou por algum motivo, sabe? Ela estava num momento de relacionamento com o Senhor, né, de intimidade com o Senhor, e por algo que aconteceu ela começou a se afastar. Não por conta de Deus, propriamente dito, mas por conta de situações, escolhas, decisões que envolveram elas a essa decisão de querer se afastar. E aí, essas pessoas, muitas das vezes, elas se encontram nesse caminho, meio morto. Né? E aí é interessante por quê? Porque precisa-se de alguém. Tudo gira em torno de pessoas, nós sabemos disso. Né? E aí é interessante porque a Bíblia também vai nos falar que depois disso desceu de Jerusalém para Jericó um sacerdote. Aí o negócio começa a ficar mais estreito. Por quê? Porque o sacerdote
Se a gente for olhar uma figura de sacerdote, é uma pessoa que começa a ir pelas suas vestes, né, pelo seu posicionamento, a maneira como ele fala, a maneira como ele se importa. Sabe? É visto de um modo diferente. Exatamente, as pessoas enxergam ele diferente, né? E aí a Bíblia também fala que ele também estava em Jerusalém, né, no lugar de santidade, na casa de paz, lugar de paz, e ele começa a descer para Jericó, ou seja, ele mudou também, por conta de alguma coisa, ele mudou os seus valores e ele começa a descer também em sentido a Jericó. Só que é interessante que ele começa ali que no meio do caminho, ele vê esse homem meio morto. Só que a Bíblia fala que ele passa de largo, que ele desvia o caminho. Por quê? O sacerdote, se ele colocasse a mão em uma pessoa morta, a Bíblia fala que ele ficava impuro, sabe? Precisava de um processo para que isso fosse tirado. E aí é interessante porque ele opta por passar de largo. Ou quem sabe ele olhou para ele, pro status dele, sabe, pro título que ele tinha de sacerdote. Eu não vou me envolver com isso, então eu vou passar de largo, vou desviar aqui e vou embora. Né? E é interessante que foi isso que aconteceu. Ele passou e ele continuou descendo, entenda isso. Ele está num momento, num tempo de relacionamento e intimidade com o Senhor, agora ele deixa esse relacionamento e intimidade e ele começa a descer. Sentido Jericó, né? Sentido ao lugar de prazeres momentâneos e tudo mais, de busca para ele, entendeu? E aí é interessante porque a Bíblia também vai nos falar que veio também um levita. Quem é o levita? Um levita era aquele homem responsável pela adoração ao Senhor, olha isso. E algo tão importante, porque se nós formos ver a Bíblia lá no começo, nós vamos ver que quando o exército de Israel ele ia para uma luta, eles colocavam os levitas à frente. Os levitas que iam marchando na frente. Para você ver a importância que a adoração, que o louvor ao Senhor, ele tem. Então esse levita também, ele saiu de lá, de Jerusalém. E descendo também para Jericó. Descendo também para Jericó. E quando ele percebe esse homem que está meio morto, o que ele faz? Igual o sacerdote, ele pega e passa de largo. Eu quero que a gente entenda isso e que isso fique claro para a nossa vida no dia de hoje, Tiago. Esses dois homens, aliás, esses três homens, eles estavam vindo de Jerusalém e descendo para Jericó. Ou seja, eles tinham um lugar, né? A Bíblia fala que eles tinham um lugar, eles estavam em um determinado lugar e eles foram atraídos, foram distraídos, sabe? Aceitaram as propostas e eles saem e vão viver aquilo. A decisão foi dele, a escolha foi dele. Acontece demais isso hoje, né? Não acontece? Você está em um momento, você está em um estado e conforme a sua caminhada, você vai olhando, começa a olhar para um lado, para o outro, para uma situação, para pessoas, entendeu? E esses momentos, essas situações, elas começam, querendo ou não, tirando o seu foco, tirando aquilo que você acredita, começa a minar aquilo que você acredita e ela começa a te puxar para aquilo. Você sem muitas das vezes a perceber. Nem percebe, né? Ou percebendo mesmo, às vezes, muitas das vezes é uma escolha consciente mesmo. Você se decepcionou com algo, você se frustrou com alguém ou com algo que foi dito e você mesmo escolhe, não quero mais isso e ponto, e eu vou. Entendeu? Só que é interessante porque nós vemos aqui o estado que essas pessoas estavam, o local para onde elas estavam indo, né? E no meio do caminho aconteceu algo, entendeu? Só que é interessante porque esses dois, o sacerdote e o levita, eles saíram da sua posição, viram a situação, se desviaram dela e continuaram o seu caminho para onde eles queriam ir. Só que é interessante que a Bíblia vai nos falar aqui
Lá no verso 33, lê pra gente, Tiago, por favor. 33. Verso 33, está um pouco mais à frente. 33. Mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que ouviu, teve a misericórdia dele. Isso, só até aí. É interessante porque aqui a passagem ela está sendo clara para mim e para você. Que esse aqui é o código, irmão. Aqui é aonde a chave ela vira. Porque a Bíblia fala que o levita e o samaritano estavam vindo de Jerusalém e foram. Né? O homem também estava vindo de Jerusalém, foi pego no meio do caminho. Só que aqui, no verso 33, vai nos falar de um samaritano que ele estava viajando. Ele não estava em nenhum lugar nem em outro. Estava só de passagem. E o que isso traz para mim e para a sua vida? Que ele estava em um processo de transformação. Um processo de mudança, a qual nós temos que estar todos os dias. O que isso traz de situação para mim e para você? Que nós não podemos achar que porque nós estamos vivendo um momento, nós achamos que agora eu, usar da minha posição ou de um título para querer passar uma imagem para as pessoas. E quantas das vezes isso está acontecendo na nossa vida? Porque se nós formos ver, quantos aqui acaba de acordar, lá com os olhos ainda, quem sabe até com remela, sabe? Tira uma foto e posta lá no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp. Não, o que você faz primeiro? Vai saciar. Vai saciar. Primeiro, vai ter um pouquinho aqui, vai dar uma limpadinha. Você tá entendendo? Você só vai postar quando você tiver certeza que aquilo que você fez tá bom. É, isso mesmo. Que aquilo que você fez vai causar nas pessoas uma boa impressão. Boa impressão. Então, o Senhor ele deixa isso muito claro para mim e para você. A primeira coisa que o Senhor ele deixa para mim e para você aqui é que não importa como nós vamos começar as coisas. A Bíblia deixa isso claro. O que importa é o quê? É como nós vamos terminar. Isso. Não é isso que a Bíblia fala para nós lá no livro de Eclesiastes? Que melhor é o fim das coisas do que o começo delas? Ou seja, não importa, quem sabe nós estamos vindo de Jericó, mas estamos subindo para Jerusalém, estamos nesse processo, nessa caminhada. Não importa de onde a gente veio, importa aonde nós vamos terminar. É isso mesmo. E é interessante porque deixa isso claro para mim e para você, que aqueles homens, quem sabe eles nessa caminhada, eles usavam disso, do título que eles tinham, da imagem que eles tinham, para achar que estava tudo bem, para achar que estava seguro, para achar que estava, E o Senhor, ele nos fala que Deus, ele não quer que nós falamos da boca para fora. Eu te amo, Senhor. Ele quer que nós tenhamos atitudes e demonstramos isso para Ele no dia a dia. No nosso caminhar. É isso que eu tenho falado. Que é a constância. É a constância. Nós, todos os dias, nós decidimos isso. Senhor, eu decido isso. Senhor, eu escolho isso todo dia. E a nossa caminhada, ela vai dando testemunho disso. A Bíblia deixa isso claro. Que nós devemos pregar sempre, mas falar quando for necessário. Quando for necessário. A gente estava conversando sobre isso. Que é o nosso caminhar que vai dar testemunho da nossa vida, do que nós temos feito, do que nós temos empregado, força e energia. Não adianta a gente vir com palavras bonitas e falar coisa para chamar a atenção, aí na hora que a gente traz a atenção pra gente, no nosso decorrer da vida, no demonstrar, a gente faz diferente. Sim. Não adianta. Por quê? Porque nós só vamos falar do que tá cheio o coração, não tem como. Do que a gente tá vivendo, né? Isso. E aí é interessante porque o Senhor, ele deixa essa chave, esse código para nossa vida. Eu queria deixar isso para
para as pessoas que estão vendo esse vídeo aí do outro lado, que Jesus ele deixa essa parábola e ele é enfático quando ele diz: esse homem ele estava viajando, ele estava de passagem, ou seja, ele estava se transformando, ele estava sendo transformado, ele estava em um processo, ele estava caminhando. E é interessante porque a Bíblia nos fala aqui que o homem que foi espancado e deixado meio morto, ele estava vindo de Jerusalém, ou seja, um judeu, uma pessoa, um povo ali que foi escolhido pelo Senhor. E a Bíblia fala que o judeu não se dava bem com o samaritano. Percebe isso? O bom samaritano, o samaritano, ele veio e pegou, a Bíblia vai nos falar aqui, que ele tem compaixão. Olha o verso 33, o final do verso 33. Verso 33, vamos lá. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Olha o verso 34. Então aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou nelas vinho e óleo, e em seguida colocou sobre o seu próprio animal e o levou para a hospedaria e cuidou dele. Você percebe que a pessoa que para o judeu ali era improvável? A pessoa que, quem sabe, para o judeu ali não poderia estar ali. Quem menos ele esperava que podia ajudar ele é o que ajudou. É o que ajudou. Os que passaram em volta. Os que eram para ajudar. Não ajudou, né? Você vê como que isso traz uma clareza para a nossa vida, no sentido do quê? O Senhor, ele veio exatamente para isso, Tiago. O Senhor, ele nos fala que agora não há mais preso, escravo nem livre, que não há mais judeu nem grego, sabe? Que não há mais incircunciso ou circuncidado, que não há mais diferença, que o Senhor ele veio para todos. E aquele sacrifício que ele fez na cruz do Calvário foi exatamente para isso, para declarar isso na minha e na sua vida. Fala, agora são todos iguais diante de mim. E é interessante porque aquele homem, a Bíblia declara que quando ele vê aquele homem, ele é movido de compaixão. E a compaixão dele é tamanha, é tão grande, que a Bíblia fala que ele ata as feridas daquele homem. Ele cuidou das feridas. Olha isso, Tiago. Ele só ajudou como cuidou, né? Exatamente. E de feridas. Quem sabe aqui uma ferida externa. Mas e quando nós falamos, Tiago, de uma ferida interna? Aquilo que os olhos não conseguem enxergar. Sabe, quando nós estamos falando aqui de uma ferida de alguém que pode ter sido esquecido ou rejeitado pelos pais. Alguém aqui que foi humilhado por alguém. Alguém aqui que sofreu abusos, tanto físico quanto psicológico. Sabe, alguém aqui que foi traído, quem sabe, pelo cônjuge. A pessoa que era para estar com ele na saúde, na doença, né, por todos os dias. Não é isso que a gente declara quando a gente faz uma aliança lá diante de um pastor, diante de um juiz. Não é isso que a gente declara? Então, o Senhor, ele está falando para mim e para você aqui que aquele homem, ele cuidou dele. Quando a gente fala de cuidados, eu acredito que não foi só uma ferida, essa ferida externa. Sabe, eu acredito que foi algo interno ali. Porque aquele homem, ele teve percas. Aquele homem ele teve prejuízo. E é interessante porque a Bíblia fala que ele não só ali atou as feridas dele, não só cuidou das feridas dele, mas também ele derramou um óleo sobre ela. O que traz aquele óleo ali? Sabe, aquele óleo, querendo ou não, ele traz para a vida daquele homem um refrigério. E aí ele, não contente com isso, ele pega aquele homem, ele coloca no seu próprio animal, ou seja, o veículo dele, aquilo que ele tinha como
para se locomover, ele pega, coloca, ele vai a pé, puxando o animal com aquele homem meio morto em cima do animal dele, leva até uma hospedaria. E é interessante porque ele chega naquela hospedaria e ele fala assim: cuida dele para mim. Olha o que Jesus ele tá dizendo para a nossa vida, Tiago. Que a gente vai precisar de pessoas. Que a gente está numa situação hoje, e não é essa situação, esse estado real que a gente está hoje, é que a gente vai permanecer. Porque a nossa vida, ela oscila. Tem fases, né? Isso. É processo. Tem hora que a gente tá... não, tô bem, a família tá bem, sabe? As coisas estão caminhando, mas tem hora que o negócio... E é nesses momentos de dificuldade é que você vai mostrar quem é você. É isso mesmo. Porque quando tá tudo bem é fácil a gente abraçar, a gente falar que ama, falar que tá junto para sempre. Mas é nos momentos de dificuldade é que você mostra verdadeiro sentimento que tá aí dentro. E é interessante porque aquele homem ele estava vindo. Ele pega aquele homem, leva para a hospedaria e quando ele chega lá ele fala assim para aquelas pessoas: cuida dele para mim, porque eu preciso continuar. Eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu preciso continuar viajando. Eu preciso continuar transformando. Eu preciso continuar mudando. Eu preciso continuar renovando. Sabe, é isso que o Senhor ele fala para mim e para você. Nós vamos fazer o que tiver que ser feito e nós não vamos parar por causa nenhuma. Ele pega aquele homem, ele coloca no seu animal, leva até aquelas pessoas e fala assim: cuida dele para mim, porque eu preciso continuar o meu processo, porque eu preciso continuar o meu propósito. E é interessante porque ele termina assim, ele fala: cuida dele para mim, tá aqui o pagamento. A Bíblia fala que foram 2 denários que ele deu. E aí é interessante que ele dá aqueles 2 denários e ele fala assim: aqui tá o pago. Se faltar alguma coisa, quando eu voltar, eu acerto. Sabe o que quer dizer isso, Tiago? Eu não vou te deixar no meio do caminho. Eu vou voltar. Aqueles 2 denários simbolizavam ali o Novo e o Velho Testamento. Ou seja, a plenitude, o completo, o tudo, o necessário, o suficiente. Tá aqui, Tiago. O suficiente tá aqui, ó, diante de mim e de você. Toda essa palavra aqui aponta para Cristo. Toda. Desde do Antigo Testamento ou do Velho Testamento, como quiserem falar, ao Novo. Toda a palavra aponta para Cristo. Sabe, o que eu sinto da parte do Senhor todos os dias, e o Senhor me convence disso, é que, dependente da situação pela qual nós estejamos passando, quem sabe passando por um momento de dificuldade, quem sabe um momento de luta, porque fácil é eu falar, Tiago, que você vai conseguir. Você vai passar por tudo isso. É só uma fase. É só uma fase. Mas e quem está passando? Quem tá passando? É interessante porque aquele homem, quando ele chega diante daquela pessoa meio morta, ele não chega e questiona ela. Até mesmo porque eu acredito que ela não estava nem com consciência. Eu acredito que desmaiada de alguma forma. E aí é interessante porque ele não chega questionando ela. Por que você está aqui? Olha, você estava lá, agora você tá vendo como que é. Apontando os erros. O que você fez? Ele, sem olhar, ele pega, ele cuida das feridas, ele joga o óleo. A Bíblia fala em algumas traduções que ele também derrama o vinho, sabe? E aí ele pega aquele homem, coloca no animal dele e leva para um lugar. É isso que a gente tem que entender também. Nós precisamos ter isso conosco. Aonde eu estou? Quem está comigo? Quem está cuidando de mim? Sabe, porque muitas das vezes
A Bíblia ela vai nos falar isso, que aquele caminho ele tinha pontos específicos, sabe, de pessoas escuro, de difícil acesso, que os ladrões se instalavam ali já esperando alguém passar. Entendeu? Ou seja, nesse caminho o mal tá lá. Entendeu? Nessa caminhada o mal vai estar lá, ele existe, ele é real, é físico, e ele está aí para fazer, para destruir, para matar, para roubar, sabe? Mas é interessante que nós tomamos essas escolhas. É interessante que nós tomamos essa atitude. E o Senhor, ele declara isso para mim e para a sua vida. Sabe? Que o necessário de tudo é o quê? É nós entendermos quem nós somos. E o primeiro de tudo, o principal de tudo, quem é Deus na nossa vida. Sabe? Quando nós entendermos que nós estamos aqui, nessa caminhada, nessa vida, porque Ele nos gerou, nós fomos gerados nele. Sabe? Ele nos formou, colocou os nossos dias na palma de suas mãos e declarou, vai porque eu sou contigo. E se nós formos a perceber, muitas das vezes isso pode ter acontecido até com a gente também. Quem sabe sonhos que estavam aí dentro do coração, sabe, na mente, e que foi morto, ou meio morto. Quem sabe planos que você tinha para fazer e parou no meio do caminho por conta de alguma coisa, por conta de alguém ter feito algo. Quem sabe você que está aí assistindo esse vídeo agora, que estava em uma caminhada e por conta de alguma situação com alguém ou até mesmo com você mesmo, decidiu tomar um outro caminho, um outro rumo. E quem sabe nesse momento você possa estar pensando aí onde você está que não tem mais jeito, que acabou, que é o fim de tudo, que não tem mais jeito. O que o Senhor ele declara na minha e na sua vida é exatamente isso. Existe alguém que conhece, existe alguém que sabe aonde você está exatamente. E a Bíblia fala, Tiago, e eu começo a finalizar aqui essa mensagem. Ainda que uma mãe e um pai eles abandonem o seu filho, eu jamais o abandonarei. Nossa Senhora. Amém. Meu, é interessante porque o Senhor, ele fala para mim e para você. Ainda que uma mãe e um pai abandone o seu filho, eu jamais o abandonarei. Sabe o que a palavra do Senhor ele fala para mim e para você, Tiago? Que o nosso nome está escrito na palma da mão do Senhor. Ele declarou isso certa feita. Sabe, é interessante que independente de qual for a situação que você esteja passando aí agora, quem sabe alguma dessas situações que foi falada que você possa estar passando aí agora, entenda uma coisa, existe um ser ou uma pessoa que se chama Espírito Santo e ela tem tudo que você precisa para você continuar a sua caminhada. Deixa eu falar algo para você, a sua caminhada ela não acabou. Ela não acabou. Ela só começou. Eu quero que você creia nisso aí onde você está. Sabe, Tiago, que nós venhamos a nos agarrar com isso. A Bíblia deixa claro para mim e para você que aquele homem, ele ajudou, ele pagou o preço, aquela pessoa que estava meio morta, ela não tinha consciência do que estava sendo feita pela vida dela. Mas aquele homem estava fazendo, mesmo sem ela perceber. Ele pagou um alto preço. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você. Qual foi o preço que foi feito por mim e por você? A Bíblia fala que nós recebemos isso de graça, e é verdade, eu creio nisso. Essa é a graça.
Eu creio. Mas para Cristo foi um alto preço, Tiago. Que nós tenhamos todos os dias dentro de nós que a escolha que nós decidimos fazer, essa escolha de nós estarmos aqui hoje, sabe, compartilhando da palavra do Senhor e o primeiro de tudo, aprendendo, é que a graça do Senhor, ela está sobre nossas vidas e juntamente com ela todas as bênçãos celestiais, elas estão sobre nossas vidas. Só que é interessante, Tiago, porque aquele homem sem ter consciência, algo foi feito pela vida dele. E o que eu tenho comigo hoje é que isso que está sendo, que foi colocado diante de nós aqui, essa palavra, sabe? Essa vontade de fazer algo. Isso que moveu no seu coração de abrir esse canal, de poder compartilhar a palavra do Senhor com alguém. Tenha certeza absoluta de que isso está sendo movido, não só no âmbito espiritual, mas no físico também. Quem sabe pessoas que estão pensando nesse momento em desistir de tudo. Pessoas que estão pensando nesse momento em parar, em abandonar. Pessoas que estão pensando nesse momento em voltar lá para trás, retroceder. Sabe, pessoas que estão querendo, por conta de um desfecho terrível, sabe, de situações terríveis que elas possam ter passado na vida, elas querem voltar a viver aquilo. E essa palavra eu creio que da parte do Senhor, ela tem o poder de mudar a realidade, porque eu creio, é isso que ela tem feito com a nossa vida. Ela tem nos transformado, ela tem nos moldado. E isso é só o começo, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita coisa ainda para ser mudada. Sabe, que nós venhamos a estar atento a essa palavra, que nós venhamos a estar com os nossos ouvidos atentos a essa palavra e crer que o impossível, quem sabe para nós, para Deus é possível. Com certeza. Sabe, então vamos continuar, sabe, nessa caminhada, decidindo isso todos os dias. E acredito que você aí, meu irmão, minha irmã, sabe, se essa palavra ela chegou no teu coração, ela veio com um propósito. Ela veio com um propósito, Senhor, conhecendo o teu íntimo, conhecendo o teu pensamento, como a gente falou há 2 vídeos aí anteriores. Ele conhece não só o visível, mas ele conhece também o invisível. Sabe, ele vendo, quem sabe a situação como que tá, e você pensando em parar, em desistir, o Senhor ele vem neste dia e ele declara para mim e para você, não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de pensar em voltar para trás. O Senhor ele declara para mim e para você, continue caminhando. Sabe? Continue nesse processo e veja não só os livramentos que o Senhor ele vai nos dar, mas que nós venhamos a ver a graça dele atuando na nossa vida em todos os momentos. E era essa palavra que eu queria deixar para a nossa vida hoje. Porque se nós formos ver, é algo que é difícil. Se você for ver, você está em um estado e olha a diferença disso. Você está em um estado e de repente você decide ir para um outro estado. Vamos, 27 quilômetros, Thiago. Maratoninha aí. Sabe? E não só isso, mas não é só uma maratona, mas é também uma subida íngreme. É uma descida íngreme, 915 metros mais ou menos. Sabe, quase 1 quilômetro de descida, é uma queda gigantesca. Sabe, o Senhor, ele nos conhecendo aquele a qual essa palavra ela vai alcançar. Ele declarando para mim e para você. Eu tenho planos, eu tenho um propósito para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Sabe, então, o que você precisa? Eu tenho tudo o que você precisa para você continuar caminhando, não para. Eu tenho tudo o que você precisa para continuar caminhando, então não desanima. Eu tenho tudo o que você precisa para continuar caminhando, então não olhe para os lados. Olha para mim. Eu sou o foco. Sabe? Ele tem que ser. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia.
esse momento, essa parábola, essa história, ela fala muito ao nosso coração. Sabe que quando nós começamos a nos distrair por conta de algumas situações, nós tiramos Cristo do foco, do nosso alvo, do nosso objetivo. Sabe, quando nós tiramos ele do nosso objetivo, isso é automático a gente ter essas percas. Amém? Eu queria deixar essa palavra para a nossa vida. E finalizando da minha parte, você vai ficar à vontade, mas que o tempo que a gente está vivendo, Thiago, que a gente venha a cada dia mais decidir. Sabe por quê? Porque eu creio que da mesma forma que nós estamos vivendo tempos difíceis, sabe? Da mesma forma que nós estamos vivendo dias difíceis, eu acredito que todas as vezes em que dias difíceis se abateram sobre a terra, Deus levantou pessoas para fazer a diferença naquele lugar. Deus levantou pessoas na terra, capacitou pessoas para trazer esperança para outras pessoas. E é isso que eu quero declarar na nossa vida, na vida das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que estão vendo esse vídeo agora. Sabe, aí onde você está, entenda uma coisa. Quem sabe essa situação para você é de morte. Mas preste bem atenção, o Senhor, Ele nos capacita para fazermos a diferença na vida dos outros. O que mais importa para o Senhor é vida, irmão. Uma vida é mais importante do que o mundo inteiro. Então preste bem atenção que tem pessoas olhando para você. E que se você parar, muitas outras vão parar também. O que o Senhor ele declara para a nossa vida através dessa palavra é exatamente isso. Sabe? Continua caminhando. Continua nessa caminhada. Você vai ter perigos. Sabe? Nós não estamos livres de passar por esses momentos de perigo, de dificuldade. Nós não estamos livres de nada disso. O que nós temos que crer e ter certeza é de que Cristo vai estar conosco todos os dias, nos instruindo, nos aconselhando, nos corrigindo muitas das vezes, sabe? Mas para nós chegarmos ao propósito a qual Ele quer que a gente chegue. Eu declaro isso na nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer aí mais esse vídeo aí, mais essa noite que estamos reunidos aqui e falar que agradecemos a Deus pelo seu amor, agradecemos a Deus pela sua graça e agradecemos todos os dias pela sua misericórdia. E eu quero pedir a liberdade aí de fazer a oração mais uma vez. Como eu sempre falo aí, tem gente que fala que não sabe orar. Eu tô sempre aprendendo que a oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Exatamente. Para agradecer esse momento aqui, que estamos reunidos e fazer com que os sonhos dos nossos corações que Deus colocou nos nossos corações vai ser realizado. Eu creio. Que não deixe que dificuldades nenhuma nos afaste do nosso propósito e de realizar os nossos sonhos. Feche seus olhos aonde vocês estejam aí e espero que essa oração chegue no propósito que é o seu coração. Senhor meu Deus, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia que ela não tem fim, se renova a todos os dias. Senhor Jesus, eu te peço que todos os desejos de todos os corações dessas pessoas não se abale com dificuldade, não se abale com palavra de outras pessoas, que possa te tirar essa vontade de realizar esse sonho, esse desejo que está no seu coração. A cada dia que passa, a cada dia que eu entendo, Senhor Jesus, que se o Senhor colocou esse sonho no meu coração, ele vai acontecer. Peço, Senhor Jesus, que nos dê o caminho, nos mostre a direção, Senhor Jesus, e não deixe que nenhum tipo de procrastinação, nenhum tipo de preguiça, nenhum tipo de medo faça que a gente pare. Sim, e não deixe realizar esse sonho. Eu acredito, Senhor Jesus, que esse programa que a gente está aqui vai alcançar muitas pessoas. E acredito que essa palavra que foi dita hoje, foi lida pelo Jorge e foi explicada de forma muito boa, que possa entender
que o foco é: não deixe que o sonho morra no seu coração. Não deixe que te tire do propósito. E eu acredito que você só depende da gente para a gente realizar o nosso sonho. Peça sempre a Deus direção, peça sempre a Deus entendimento e peça que pessoas, que a gente fala sempre de pessoas aqui, coloque pessoas boas no nosso caminho que faça a gente chegar ao nosso propósito, tá bom? Muito obrigado, meu Deus, por mais essa noite que está se encerrando aqui esse vídeo e espero que tenha chegado nas pessoas que tem que chegar, tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer a Deus aí por mais esse vídeo. Glória a Deus. E falar para o Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço. Por estar compartilhando com a gente desse projeto. E quero convidar vocês mais uma vez aí, compartilhar também desse projeto aí. Exatamente. Encaminhando esse vídeo para alguém que você conheça, que está necessitando de ouvir uma palavra. Eu creio que cada dia mais a gente vai fortalecer esse projeto aqui. Creio, tenho total consciência no meu coração que isso aqui é só o começo e grandes frutos vão vir desse projeto. Eu acredito. Galera, um grande abraço. Fique de olho aí no canal Reviver, tá bom? Deixa aquele like lá, compartilhe, né, com seus amigos, com a sua rede de contato nos grupos do WhatsApp. E eu acredito que essa mensagem ela vai se espalhar, isso é propósito. E que desde já Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Tiagão, muito obrigado, é uma honra. Como diz o Jorge e como eu estou falando aqui, não é sobre nós, é sobre o reino. É isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, galera. Até mais.